será que vem novidade essa semana por aí? Será que acontece algumas prisões que o Brasil inteiro está clamando para que aconteça? Primeiro, novidade tem praticamente todo dia nessa última semana. A novidade que você pergunta, eu acho que não dá para ninguém responder, porque eu sei que você vai concordar, nós não podemos fazer com os nossos adversários aquilo que fizeram, por exemplo, com Lula, sem prova prender. Pois bem. Agora, o que ocorre nesse sentido? Bom, a quebra de sigilo do Bolsonaro e da mulher dele, da Michelle. A quebra de sigilo do Mauro Cid, do pai dele e de outros. A prisão do ex-comandante da PM do Distrito Federal, ou seja, as prisões começaram. Então, nessa altura, eu acho que a resposta objetiva, quando e se vai acontecer, a prisão, eu diria, o coração nosso pende para um lado, mas o cérebro tem que manter, eu diria, a regularidade desses processos. Nós não queremos um judiciário que atropele, como nós não queremos um Ministério Público que acuse sem provas, como nós não queremos uma polícia que atira primeiro e arruma uma explicação mais furada depois e por aí vai. Essa, lamentavelmente, é parte da realidade das instituições brasileiras. Então, o noticiário diz o seguinte, as Forças Armadas, né, estão apreensivas com o que está acontecendo, sendo que o Mauro Cid, pai, dizia que o filho é um preso político. Bom, o que ocorre? Primeiro, cada vez mais tem mais evidências e provas contra o Mauro Cid, a ponto de que a Polícia Federal, mais ou menos, deu o seguinte recado: nós não queremos delação premiada do Mauro Cid, nós temos prova de tudo. Bom, aí vem a mudança do advogado do Mauro Cid. O advogado inicial saiu da causa, digamos assim. Aí vem outro advogado, que primeiro dá uma declaração dizendo que o Mauro Cid ele só cumpria ordens. Aqui o Bolsonaro vestiu a carapuça até o talo, porque o Bolsonaro vai e responde. Não, ele tinha autonomia. E, em seguida, numa entrevista do ASEF, que é o novo, aliás, que é parte desse conjunto, o ASEF diz que ele foi nos Estados Unidos, sim, que ele comprou o relógio Rolex de volta com dinheiro dele, de fonte, digamos, justificável, e que doou ao Tesouro Nacional. E ainda diz que o Tesouro Nacional deve para ele. Então, ele confessa aquilo que ele tenta defender, ele confirma que houve o crime da venda. Ele confirma, digamos, que a equipe do Bolsonaro, da qual ele faz parte, participou da trampa. E ele, digamos, entre aspas, generosamente vai lá para salvar, digamos, o erário público. Só que ele entra aqui sem, de novo, pagar os impostos devidos para quem traz um Rolex e joias lá do exterior. Ou seja, ele comete outro crime. Nessa altura, tem analistas na mídia que fala que caminha para chegar no Bolsonaro. Eu também penso isso. Aliás, todo mundo pensa. Porque como a Polícia Federal está fazendo um bom trabalho e está cada vez mais trazendo fatos novos, não é a CPI. A CPI, digamos, ela comenta, ela dá estridência, mas a investigação para valer está sendo da Polícia Federal. Como era previsível, aliás. Bem, então, nesse sentido, quando já prende comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, qual é o recado? Bom recado. Quem cometeu o crime vai em cana. Então, nessa altura, a família Bolsonaro não deve estar dormindo tranquila. Os aliados dele também não. E está faltando aí um Twitter de um general graduado dizendo que não admite, mesmo sem ter acertado na razão, mas nesse caso eu acho que ele acertaria, dizendo: nós não admitimos bandido que nos represente. Folha hoje, voltando nesse assunto da questão das Forças Armadas, aí publicou
que, segundo o que tem corrido pelos bastidores, que o Cid vai pro barro, que é uma gíria que eles usam para quando a pessoa vai sofrer uma punição severa, né? O que tem se comentado ali nos bastidores das Forças Armadas é que ele pode ser expulso e até perder as patentes. Caso isso se confirme, principalmente se ele for condenado, né? Você acha que isso é uma atitude do Exército de dar uma resposta para a sociedade, para se posicionar e mostrar que o Exército não está tomando partido de A ou B e está... Eles não têm alternativa. Ou fazem isso, porque vamos deixar claro, você tem que dar o direito de defesa. Você não pode julgar no que alguém disse, ou seja, só a prova testemunhal. Felizmente, o Supremo tem, eu diria, trabalhado muito bem, porque você tem que ter prova. Então tem que dar o direito de defesa. Agora, tudo indica que ele vai, de fato, dançar, vai para o barro, não é? Como eles dizem, e as Forças Armadas não terão alternativa. Como é que você defende o indefensável comprometendo a instituição? Então, mesmo aqueles que gostariam que não tivesse acontecendo, que são todos, ou que têm amizade, ou que compartilha, digamos, da mesma análise da família Cid, Mauro Cid, não tem como. Vou dar um exemplo concreto. Toda vez que havia votação para caçar algum deputado ou senador, mas a votação era fechada, então havia sempre a possibilidade deste ou daquele ou daquela não serem caçados, mesmo com todas as evidências, mesmo com a disputa política, assim vai. Quando passou a haver a votação pública em aberto, ninguém mais escapou em plenário de uma cassação. Porque o raciocínio é simples. Se ele proteger aquele que merece ser cassado, ou que a população interpreta que merece ser cassado, ele tira aquele do banco dos réus e se coloca. Porque a população vai julgar aquele que não votou pela cassação. É por isso que eu digo, as Forças Armadas não terão alternativa, senão elas serão julgadas por inteiro. Nós precisamos acabar com essa história de que Ministério Público, juiz, Forças Armadas, quando comete crime, mantenha o seu salário. Dizem que é para proteger a família, mas não pensa na família dos pobres. O cara vai em cana, se o governo, qualquer governo, dá um auxílio, ainda acha ruim, né, que você está protegendo bandido. E eles falam tanto em bandido, então eles estão com coragem agora de defender que bandido bom é bandido morto?